Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui em mais um Momento de Fé com Manuel Costa. E eu venho trazer uma mensagem de Deus para a sua vida. Quando o sagrado é tratado como comum, quando a gente banaliza as coisas de Deus. E o texto está em Daniel 5, o capítulo do versículo 1 ao 31. Em Daniel 5, 27 está escrito: pesado foste na balança e achado em falta. Babilônia estava em festa, enquanto o juízo estava à porta. O rei brindava e o céu observava. A música tocava, mas Deus escrevia. E o maior perigo espiritual, meus irmãos, não é a perseguição, é a irreverência. Belsazar não negou a existência de Deus, ele zombou da santidade de Deus. Belsazar, o pecado de quem conhece a verdade, mas a despreza. Daniel 5, do 1 ao 4, diz: Belsazar sabia da história de Nabucodonosor. Ele sabia que Deus humilhava reis e soberbos, mas mesmo assim ele escolheu a irreverência. O pecado de Belsazar não foi ignorância, foi rebeldia consciente. Quanto maior a luz recebida, maior a responsabilidade diante de Deus. Consegue entender? Então, se Deus te deu algo, se Deus te dá um dom, trate aquilo com santidade, com reverência. É uma coisa que está vindo dos céus para a sua vida, não é uma coisa qualquer desse mundo. Objetos consagrados não perdem a santidade. Quem muda é o homem. Os utensílios haviam sido separados para o templo do Senhor, mas foram usados para embriaguez, idolatria e ostentação. O que Deus separa, o homem não tem autoridade para profanar. As consequências vêm. Então, dons usados para autopromoção, chamados tratados como palco, altar transformado em entretenimento e coisas assim, vai trazer dissabor para a sua vida. Lembre-se, o que Deus separa, o homem não tem autoridade para profanar. E a festa continua naquele lugar, até Deus interromper. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem. Deus não discute, não negocia, Deus interrompe. A mão que escreve é a mesma mão que pesa, julga e encerra ciclos. A verdade dura. O céu pode ficar em silêncio por um tempo, mas quando Deus escreve, ninguém pode apagar. Quem zomba do sagrado treme diante do juízo, né? E esse rei arrogante agora está pálido, os joelhos deles tremem e o vinho não faz mais efeito, né? Não anestesia a consciência, que era o que ele queria naquele momento. O pecado pode te dar coragem momentânea, mas o juízo revela a fragilidade humana. Então, os sábios do mundo nunca vão entender o que é espiritual. Magos, astrólogos e encantadores falharam na hora de discernir o que estava escrito naquele lugar. O intelecto sem temor não vai discernir o céu nunca. Então, métodos humanos não resolvem crises espirituais. Só quem anda com Deus entende a escrita de Deus. Não adianta outra pessoa querer adivinhar. Quem não anda com o Espírito Santo não vai ter entendimento. Daniel, o homem que não se vende nem se curva. Os teus presentes fiquem contigo, disse Daniel. Daniel não foi comprado, ele não suavizou a mensagem, ele foi categórico, ele não negociou a verdade. Deus confia revelações a quem não ama recompensas, mais do que a própria verdade. Então, o julgamento divino em 3 palavras. Menê, é o que estava escrito, né, naquela parede. Menê, Deus contou os teus dias. Tekel, seu tempo acabou. Pesado foste na balança. Vida avaliada, coração exposto.
Parzim, teu reino foi dividido. Então a autoridade foi retirada. Deus não erra na contagem, não falha na balança e não atrasa as sentenças. O juízo não avisa, né? Ele cumpre. Em Daniel 5,30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar. Não houve arrependimento, não houve tempo extra e não houve segunda chance. Quem brinca com o sagrado, brinca com o tempo da graça. Nós temos visto muito isso nos carnavais, a alusão, né, à crucificação de Jesus, colocando até em xeque coisas que não deveriam ser expostas. Tudo tem um tempo determinado para acontecer, mas quem mexe com o sagrado nunca mais vai ter a mesma vida. Então Deus ainda pesa corações, Deus ainda avalia motivações, Deus ainda exige reverência. Não é o tempo que precisa ser purificado, é o adorador. Sede santos porque eu sou santo. Então, eu pergunto a você nesse momento, o que você tem tratado como comum, mas Deus chama de santo? Preste atenção. Que área Deus está pesando hoje? Ainda há graça para quem se arrepende? O arrependimento no tempo certo é tudo que nós temos de mais precioso. Mas o juízo para quem persiste na profanação é cruel. Então a gente não pode reclamar depois. Nós somos avisados. Leia esse versículo todo, que você vai entender melhor o contexto se você não conhece a palavra. Está em Daniel 5, do versículo 1 ao 31. E você vai ter um entendimento mais pleno do que foi explanado aqui, tá bom? Fiquem na paz. Vamos orar, Pai querido, Pai amado. Agradecemos pelo dia, agradecemos pela vida, pela saúde. Agradecemos por o Senhor ter um controle total sobre cada área da nossa vida, Pai, sendo que nós estamos sempre tentando resolver da nossa forma, mas que a gente não mude o que o Senhor santificou, Pai, para que continue sendo santo dentro das nossas vidas, que o Espírito Santo continue atuando em nós e que nós não o profanemos, que não profanemos aquilo que Deus separou para ser santo dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Que o Senhor brilhe, que a luz do Senhor brilhe sobre nossas vidas, que nós consigamos alcançar a graça e o arrependimento enquanto ainda há tempo. Que o Senhor abençoe cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Amém. Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Amém.